toque de carinho. Humanização em cada detalhe. Vidas em prol da vida. Sua ajuda é muito bem-vinda para os avanços da maternidade regional da Norospar, que tem mais de 80% dos atendimentos pelo SUS. Para doar, é só pedir a nota fiscal sem o CPF e colocá-lo na urna ou usar o aplicativo. Com este lindo gesto, você dá mais amor e esperança para o nosso trabalho. Norospar. A Polícia Civil identificou o mandante do assassinato do empresário Valdir Feitosa e da Miss Autônia Bruna Zucco. O ponto de partida da identificação do criminoso foi a execução de Tiago Alexandre Pettinati, de 29 anos. Tiago foi executado na noite do último dia 21, a mesma noite do desaparecimento da Miss e do empresário. Tiago foi executado com vários tiros de pistola calibre 9mm por volta das 19 horas, na rua Duque de Caxias, na cidade de Autônia. Os corpos carbonizados foram encontrados na manhã do dia seguinte, na caçamba de uma caminhonete de propriedade do empresário Valdir, na zona rural de Autônia. Segundo o perito criminal, as mortes ocorreram no início da madrugada do dia 22. Na última segunda-feira, o IML confirmou, através de exames de DNA, que os corpos carbonizados são da Miss e do empresário. Em entrevista exclusiva ao Umuarama News, na tarde desta quarta-feira, o delegado-chefe da 7ª Subdivisão Policial de Umuarama, Dr. Osnildo Carneiro Lemes, contou os detalhes da ligação entre os crimes. Dr. Osnildo, no início das investigações no caso da Miss Autônia e do empresário, foi descartado qualquer relação entre a execução do Tiago, que aconteceu em Autônia também na mesma noite em que Bruna e Valdir desapareceram. Mas agora parece que teve uma reviravolta e existe então a possibilidade da execução do Valdir estar relacionado aí nesses crimes? Sim, existe. Na verdade, à medida que nós vamos nos aprofundando nas investigações, vão surgindo fatos novos, fatos que ligam uns anteriores aos que aconteceram posteriormente, e nesse caso aqui, nós já estamos começando a estabelecer aí um elo de ligação entre a morte do Tiago, que ocorreu naquela mesma noite, embora tenha sido por volta de 22h30, 23 horas, e hoje já começam a aparecer informações, começam a aparecer indícios que realmente nos estão jogando para essa linha de investigação, que realmente a motivação do crime que vitimou o Valdir e a Bruna Zucco, a Miss Autônia, tem uma estreita ligação com aquelas atividades ilícitas praticadas ali na fronteira, entre os traficantes de droga e armas e os contrabandistas de cigarro. Existe ali uma animosidade entre eles, porque uns entregam aos outros, porque uns prejudicam o trabalho dos outros. E como essa faixa de fronteira ali é muito extensa, evidentemente que a polícia não tem como estar cobrindo de ponta a ponta. Então, isso permite que eles disputem aqueles locais que são os mais apropriados para ele praticar as contravenções e os crimes que ele pratica. E nessa disputa desses territórios surgem as desavenças, porque os cigarreiros não querem os traficantes, e os traficantes não querem os cigarreiros. Enfim, existe realmente ali uma ligação que nós estamos apurando aí, possivelmente de forma muito estreita, entre a morte do Tiago e a morte do Valdir e da Bruna. Doutor, o Tiago, a polícia tem indícios, então, de que ele era traficante? Nós estamos apurando exatamente esses indícios que surgiram, dizendo que o Tiago era traficante de drogas, que ele agia ali no tráfico de drogas e de armas. Nós estamos apurando agora quem era o patrão dele, porque o Tiago era muito pé de chinelo para ser o dono da boca ali, né? Vamos dizer assim. Ele era chinelão, mas ele tem um patrão que é mais forte. E esse patrão que nós estamos agora aí trabalhando para investigar, descobrir quem que é o patrão dele. E esse patrão é realmente
o ponto-chave da questão. A hora que nós chegarmos nesse patrão do Tiago, que vamos chegar, porque nós temos indícios fortes já, estamos aí somente reunindo dados, reunindo documentos, reunindo provas, indícios, para a gente representar pela prisão dele, para então colocar a mão nesse vagabundo aí, que foi quem arquitetou tudo, né? Foi quem planejou e quem mandou executar. O patrão do Tiago é quem mandou executar o Valdir, que era, na verdade, seu verdadeiro desafeto. A Bruna não tinha nada a ver com essa história toda, ela estava com o cara errado, na hora errada, no lugar errado. Morreu de graça em razão dela ter essa amizade aí com o Valdir, que era o desafeto do patrão do Tiago. Doutor, o Valdir, então, ele tem ligação com o contrabando de cigarro, tinha ligação com o contrabando de cigarro. Segundo o que está aparecendo aqui para nós, as investigações, o Valdir tinha a atividade principal dele de contrabandista de cigarro, acobertado pela fachada que ele apresentava de empresário em Autônia, é dono da Opus, uma tabacaria, casa de shows, mas no fundo ele tinha uma ligação muito direta com o contrabando de cigarros. E os contrabandistas do cigarro ali não estavam se tolerando com os traficantes, disputavam os espaços ali. Então, como o Tiago, que mexia com o tráfico, foi morto, veio a represália em seguida, achando que quem matou o traficante foi o contrabandista de cigarros e mataram o Valdir. E aí, esses pormenores, essas entrelinhas que nós estamos descobrindo agora, através das diligências aí, reunindo provas técnicas, né, que estão surgindo, para a gente poder realmente elucidar e comprovar. A gente sabe muita coisa já que não está podendo trazer para os autos, porque as pessoas se informam, mas têm medo de botar no papel. Elas informam, mas não fazem isso formalmente. Algumas informações que vêm até nós, as pessoas já falam assim, ó, não posso falar isso, senão eu vou ser morto no dia seguinte. Então, algumas informações sigilosas que vêm, algumas anônimas, né? E a gente está desenrolando essas informações para chegar até os autores do crime. Doutor, mas a polícia já tem a informação se o Valdir tem alguma coisa a ver com a morte do Tiago ou não? O Valdir não tinha, aparentemente, não tinha nada a ver com a morte do Tiago. Houve, por parte de quem matou o Valdir, a presunção que ele tivesse sido responsável pela morte do Tiago, mas não era ele, não era o Valdir. E quem fez essa suposição, né, que o Valdir tinha a ver, já partiu para a vingança, mandando executar o Valdir, mas ele, a princípio, não tinha nada a ver com a morte do Tiago. A morte do Tiago foi por outras questões que nós estamos apurando também. Doutor Osnildo, então pode-se dizer que a polícia já elucidou esse crime e já tem o mandante do crime. Nós temos conhecimento de muitas coisas que nós não conseguimos trazer para o inquérito policial. Porque a polícia saber de determinadas coisas é uma situação. Agora, trazer essas provas, essas coisas que tem conhecimento, trazer para os autos é outra situação. Porque nós não podemos afirmar alguma coisa que não seja no inquérito policial. Se nós afirmarmos tal situação, tem que estar comprovado no inquérito, porque o promotor e o juiz querem saber do que está nos autos. O que a polícia sabe, nem sempre é o que a gente consegue trazer para o inquérito policial. Porque algumas informações são anônimas, algumas informações são prestadas por pessoas que não podem se identificar e têm que ser preservadas. Então, a nossa batalha vai ser agora em poder trazer para os autos do inquérito policial aquilo que a gente já sabe.